A paz do Senhor seja contigo, abençoado. Bom, hoje eu queria trazer uma mensagem que o Senhor tem ministrado no meu coração durante esses dias. Se encontra em Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 8, que tem por título Agar no deserto. Começa assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, porque ele é teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar de fronte à distância de um tiro de um arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe os olhos, abrindo Deus os seus olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém, queridos? Deus tem falado muito comigo, sabe, a respeito dessa mensagem, dessa palavra, sobre deserto, sabe? Porque muitas das vezes nós passamos pelo deserto, nós questionamos tanto a Deus, nós nos entristecemos, nós não entendemos, às vezes nós achamos que Deus nos abandona, sabe? Porque nós fomos para o deserto. Mas assim como diz aqui nessa palavra que Deus disse para Abraão, para que não pareça mal, para que isso não parecesse mal, sabe? Para Abraão, porque era para ele despedir ela sim. Ou seja, o que eu entendo aqui é que Deus, ele tem propósito, sim. Que Deus, ele permite, sim, nós passarmos pelo deserto. E lendo em Oséias, eu pude entender realmente isso. Porque em Oséias 2, versículo 14, fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ou seja, isso é mais uma prova de que Deus, ele permite que nós passemos pelo deserto, sim. Mas por que Deus permite que passemos pelo deserto? Porque Deus permite que o deserto chegue na nossa vida. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos na correria do dia a dia, nós estamos vivendo a vida e com o dia a dia a gente acaba não prestando atenção, às vezes, na voz de Deus. Sabe, com o dia a dia a gente não presta atenção no que Deus quer falar. Às vezes Deus fala e nós não atentamos realmente para o que Ele quer de nós. Mas no deserto, a gente aprende tanto, sabe? Não existe aprovação sem prova, né? É como nós estamos na escola. Quando estamos na escola, nós não temos que fazer uma prova para que nós possamos ser aprovados. Assim é a nossa vida. Sabe, a gente passa por provas para a gente ser aprovado. Ou seja, a gente tem que estudar, a gente tem que passar por um processo,
fazer a prova e aí a gente é aprovado. E assim é Deus conosco, sabe? Deus às vezes quer ensinar algo nas nossas vidas, Deus quer nos usar para algo na nossa vida e por isso Ele permite que nós venhamos estar no deserto. E assim não foi diferente com Agar. Deus permitiu que ela fosse para o deserto porque tinha algo para tratar com ela. Então a palavra de Deus diz que levantou-se Abraão de madrugada. Irmãos, de madrugada ele levantou e mandou Agar embora. Deu para ela um odre e pão e despediu ela para o deserto. Ela saiu sem rumo. A palavra diz que ela andou errante pelo deserto. E depois de um tempo, acabou a água, acabou a comida e Agar se viu ali sem nada, sem nenhuma perspectiva de vida, sem rumo, sem nada. Ela se viu de mãos atadas, vazias. Então ela simplesmente olhou para o filho dela ali com fome e ela colocou ele ali à distância. E a palavra de Deus fala que ela se distanciou dele, a distância de um tiro, porque ela dizia: assim eu não verei o meu filho morrer. E sentando em frente dele, ela levantou a voz e clamou e chorou. Irmãos, o que eu entendo aqui por essa passagem foi que Agar simplesmente desistiu, ela não quis lutar. Ela simplesmente deixou o menino ali, ela falou: eu não quero ver o meu filho morrer. Eu não quero ver ele ir embora, não. Eu quero deixar ele lá e eu vou me distanciar. E ela se distanciou e chorou. Levantou a voz e chorou. Ou seja, ela desistiu. Sabe? E no versículo 17, diz assim que Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde está. Irmãos, quando eu li essa passagem, eu confesso que eu não entendi, não. Eu falei: Deus, mas poxa, Agar, imagine Agar ali vendo o filho dela com fome, vendo o filho quase morrendo. Ela não quis ver o filho morrer e ela clamou ali, ela chorou. Ela levantou a voz dela e chorou. E o Senhor fala que ouviu a voz do menino. Mas por que isso, Senhor? Sabe? E o Senhor ministrou, sabe, comigo. Ministrou em mim a palavra lá em Isaías 59, que fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Amados, a gente está no deserto, mas o Senhor não está com os olhos fechados. O Senhor não está com os ouvidos tapados para que não possa ouvir o nosso choro, ouvir o nosso clamor, não. Se o Senhor nos levou para o deserto, Ele vai nos trazer a provisão. Ele vai falar algo conosco ali. E assim como fez com Agar. Sabe, eu comecei a ler aqui e eu falava para Deus: Deus, o porquê que o Senhor não ouviu a voz dela? Por que o Senhor ouviu a voz do menino? E, irmão, sabe o que Deus ministrou comigo? Sabe, o que Deus ministrou no meu coração? Quando Ele fala que Deus, porém, ouviu a voz do menino, Ele ministrou em Isaías